Boa noite. Manaus presenciou hoje pela manhã mais uma tragédia causada por imprudência no trânsito. 6 jovens que, segundo informações repassadas à polícia, estariam bêbados, morreram quando voltavam de uma festa. O acidente foi na Avenida Grande Circular 2, no bairro Alfredo Nascimento, Zona Norte. O Voyage, com 6 pessoas, seguia para o bairro Nova Cidade, quando o condutor perdeu a direção, subiu no canteiro central e bateu de frente com o ônibus, que vinha no sentido oposto. O veículo fazia rota para o distrito e levava aproximadamente 20 pessoas. O acidente foi um acidente de risco. Se eu não puxo o ônibus para a lateral, era capaz de ter capotado o ônibus. O impacto com o ônibus foi tão forte que o veículo ficou completamente despedaçado. Inclusive, olha, a porta do lado do motorista ficou retorcida aqui no chão. No local do acidente, a perícia identificou apenas o condutor do veículo. Depois que os corpos foram retirados do carro, parentes das vítimas chegaram desesperados em busca de informações. Não encontraram ninguém. Ainda no local do acidente, a família identificou os irmãos Robson e Antônio Bastos. Meu sobrinho legítimo, pô, filho do meu irmão, pô. Sou irmão. Segundo informações repassadas à polícia, as vítimas estavam alcoolizadas no momento do acidente. Nós conversamos com algumas pessoas, com um mototaxista da área que viu as pessoas que são integrantes do veículo, estavam bebendo antes de acontecer o acidente e vieram colidir com o ônibus que estava descendo a via normalmente. Infelizmente, a bebida, né, doutor? Beber e dirigir não é uma boa combinação. Depois do acidente, amigos e familiares foram até o Instituto Médico Legal para identificar os corpos. A movimentação foi intensa por lá na manhã de hoje. Entre os amigos e familiares, o clima inevitável de tristeza. As vítimas são Thaisa Lopes, Laís Maiara, Érica Cristina, Raquel Tamires e os irmãos Antônio e Robson Bastos. E foram deixar as meninas na sua residência, que foi na hora que aconteceu o acidente. A gente não sabe direito ainda o que aconteceu ou não. A tia da Raquel disse que nem viu a sobrinha sair de casa. A irmã dela disse que ela saiu às 11 horas. Ela avisou que ia sair? Não sei, porque eu tava deitada, entendeu? O namorado dela deixou ela lá em casa e eu não sei de mais nada. Minutos antes do acidente, o grupo de jovens foi visto nesta casa de show. Segundo testemunhas, eles estariam ingerindo bebidas alcoólicas. Daqui, eles teriam seguido para um posto de gasolina, onde continuaram bebendo. Era um hábito que eles tinham, sair e beber à noite? De vez em quando, mas sempre perto de casa, entendeu? Dessa vez eles foram para mais longe. Não sei o que aconteceu. Eu fiquei sabendo do ocorrido através de um grupo no WhatsApp de notícias, né? E aí quando eu vi o carro eu reconheci. Thaisa chegou a publicar em uma rede social o local em que os jovens estavam. Ronildo, amigo das vítimas, também estaria com eles, mas recusou o convite. Chamaram pra gente sair, foram lá em casa atrás de mim, só que eu não estava lá em casa. Aí mandaram mensagem pra mim e coisa, eu não falei que eu não ia. Aí eu fiquei lá em casa. Aí quando foi umas 2 horas eu peguei e mandei uma mensagem para eles. Que era para eles, boa festa para eles, que era para eles voltar com cuidado, só isso. E de acordo com a estimativa do Detran Amazonas, 80% dos acidentes com mortes em Manaus estão relacionados ao consumo de álcool. Pensando nessa necessidade de conscientização por parte dos motoristas, a Prefeitura está promovendo a Semana do Condutor, que iniciou no mesmo dia em que Manaus presenciou um dos acidentes mais graves do ano. A imprudência é apontada como um dos fatores que provocam os acidentes. E esse tipo de comportamento ao volante é tema da Semana do Condutor. O evento está sendo realizado em uma universidade particular na zona centro-sul da cidade. Hoje, nós estamos na Semana do Trânsito, da Semana do Condutor, e aconteceu um acidente de trânsito onde vitimou 6 pessoas, 6 jovens. Isso que é mais triste. E o número de mortes não foi pequeno este ano. No dia 12 de julho, Mauro Fernandes Filho, de 20 anos, morreu depois de bater em um poste na Avenida das Torres. Testemunhas afirmaram que ele estava embriagado. Outro acidente fatal aconteceu no dia 3 de janeiro. Um grupo de jovens voltava de Presidente Figueiredo quando o carro capotou. O motorista se recusou a fazer o teste de bafômetro e o exame de sangue no hospital. Isso levantou a suspeita de que poderia ter ingerido bebidas alcoólicas. 2 pessoas morreram.
O Detran Amazonas estima que 80% das mortes no trânsito estejam relacionadas ao consumo de álcool. O que falta é conscientização das pessoas, principalmente dos jovens, para os malefícios do álcool da direção. De acordo com o Detran Amazonas, entre janeiro e junho deste ano, somente aqui em Manaus, 110 pessoas morreram vítimas de acidentes de trânsito. É claro que nem todas elas estavam embriagadas, mas a grande maioria sim. Uma medida que foi adotada para tentar reduzir o número de mortes foi uma lei que proíbe o consumo de bebidas alcoólicas nos postos de gasolina. Uma norma que nem sempre é cumprida. As placas que avisam sobre a proibição estão fixadas em quase todas as lojas de conveniência. Muito difícil explicar para as pessoas que é proibido consumir bebida alcoólica no posto? É sim, senhora, até porque eles não compreendem, né? A gente chega numa bola e senhor não pode beber aqui devido à lei, mas mesmo assim a gente só falta apanhar, né? Mas fazer o quê? A gente está fazendo o nosso trabalho, né? E ontem nós mostramos aqui no A Crítica na TV a denúncia de peritos sobre a falta de equipamentos na polícia científica. Isso referente às mortes do fim de semana. Hoje, eles voltaram a denunciar que não têm condições de fazer os testes de alcoolemia nos envolvidos do acidente desta manhã. O Instituto de Criminalística não pode fazer o teste de alcoolemia pela falta deste vidrinho, conhecido como vaio. A perita explica que o pedido para a compra do recipiente foi feito no ano passado. Há 3 meses, as amostras do sangue coletado para os exames estão sendo armazenadas. Tenho que lembrar que o equipamento foi doado pela Secretaria Nacional de Segurança Pública e junto com essa doação do equipamento vieram todos os insumos e até então esses insumos eram os que a gente estava utilizando para fazer a realização das amostras dos crimes, né, dos acidentes até então. E até o momento o governo do Amazonas não comprou uma única vez esse vaio. O vaio é necessário para que o material seja processado em um dos equipamentos que mede a alcoolemia, o cromatógrafo a gás. Sem o vidro, é impossível fazer os testes. Isso significa que a polícia não tem como saber se os envolvidos no acidente de hoje estavam embriagados. Ao saber desta notícia, a mãe de uma das jovens que morreu ficou inconsolável. Eu acho muita falta de responsabilidade, né? Porque eles teriam que estar preparados, porque é ML. Para você ficar sem resposta é complicado, né? Com certeza. A falta de equipamentos é apenas um dos problemas enfrentados pelo Departamento de Polícia Técnico-Científica neste momento. Faltam também reagentes, infraestrutura física e principalmente pessoal. Isso significa que crimes simples que poderiam ser resolvidos através da investigação feita pelos peritos estão ficando sem solução. A perícia, infelizmente, está sucateada há muito tempo. Há vários anos, eu digo que mais de 20 anos que está sucateado. Isso compromete o trabalho da Justiça e da Polícia? Sim, a perícia é a rainha das provas. Então, tudo que for coletado, que for pego de vestígios, nós vamos ajudar a elucidar os crimes, né? Então, isso compromete muito para a população, para que esses laudos sejam melhor qualificados em tudo. A Polícia Civil voltou a reforçar o combate à criminalidade com mais uma operação pescador nos bairros de Manaus. Foram mais de 2.000 abordagens para deter suspeitos e cumprir mandados de prisão. Esta foi a 4ª Operação Pescador. Foram mobilizados 150 policiais civis de 6 distritos integrados da Zona Norte, além de delegacias especializadas. No total, mais de 2.500 pessoas e quase 1.500 carros foram abordados, o que resultou em 10 suspeitos presos. Todos estariam envolvidos nos crimes de roubo, tráfico de drogas e homicídio. De acordo com o delegado-geral, essas operações têm o objetivo de retirar criminosos de circulação e fazer com que a população se sinta mais segura. O nosso entendimento é esse: polícia tem que estar na rua, né? Seja civil ou seja militar. Coloca-se um efetivo mínimo necessário dentro dos quartéis, das SICOMs, das delegacias, o restante é na rua. Essa é a nossa visão e é assim que a coisa deve funcionar e isso é o que dá resultado. Durante a operação, a polícia conseguiu prender os irmãos Arsênio e Artêmio Rodrigues, considerados de alta periculosidade. Inclusive, eles estavam foragidos do regime semiaberto. Ainda segundo informações da polícia, eles estariam aterrorizando moradores de um conjunto habitacional da Zona Norte. Nós chegamos lá, encontramos com eles na rua,
né? Eles tentaram se evadir, mas estávamos com todo o aparato da Polícia Civil nessa operação, inclusive o helicóptero da Polícia Civil, e conseguimos capturar os dois. Sobre as mortes do fim de semana, a Secretaria de Segurança Pública informou que as investigações estão avançadas, mas o secretário Sérgio Fontes admitiu que houve falhas na ação dos órgãos de segurança no acompanhamento dos homicídios. Estamos apurando o porquê de não ter havido acionamento, o porquê da gente não ter sido avisado, o porquê do sistema ter permanecido inerte e as mortes ocorrendo, porque nós temos CIOPs, nós temos gente que concentra as informações, então temos gente que recebe e sabia que havia uma escalada aumentando de homicídios. E mesmo com uma trégua sem assassinatos em Manaus, depois da onda de violência no fim de semana, o medo e a insegurança ainda assustam as pessoas nas ruas da capital. Nas ruas não é fácil encontrar alguém que esteja disposto a falar sobre sensação de segurança. As poucas pessoas que falam estão assustadas. Agora esses dias eu não saio mais de casa mais não, de noite. Tá com medo? Com medo. E tudo fica ainda pior quando surgem boatos e trotes virtuais de supostos ataques de facções criminosas. Ninguém sabe quem foi, ninguém sabe como é, né? Que eu não entendo muito desse negócio também, a gente só vai ver, né? Só vai ver na televisão, o que passa, é só isso que a gente vê mesmo, né? Mas o que pouca gente sabe é que quem propaga esse tipo de informação falsa pode estar cometendo crime. O assunto foi abordado hoje pelo secretário de Segurança do Estado, durante uma homenagem na Câmara Municipal de Manaus, que destacou seus 20 anos de serviços prestados à Polícia Federal no Amazonas. Sérgio Fontes diz que vai responsabilizar quem compartilhou material com o intuito de gerar pânico nas pessoas. E engraçado que algumas coisas foram em faces de pessoas identificadas. Essas pessoas serão chamadas e serão responsabilizadas. Aquelas que foram feitas de maneira anônima, porque isso para mim nada mais é do que trote, vou invadir escola, tem tiroteio em tudo quanto é lugar, enfim. São pessoas que têm um prazer mórbido de causar o pânico, de causar o medo. E, na verdade, a incitação à prática de delitos e causar essa onda de terrorismo, de temor perante a sociedade, é claro que é fácil identificar e nós vamos responsabilizar. O que pode acontecer com essas pessoas? Na verdade, tanto de uma situação pequena como um crime de ameaça, né, que é crime de menor potencial ofensivo, até a incitação e apologia ao delito. Então, de qualquer maneira, tem essa criação de sentimento de polvorosa na população, é prática de delito passível de punição. Aproximadamente 150 mil pessoas ficaram sem ônibus no início da manhã de hoje na zona leste de Manaus. Motoristas e cobradores de uma terceirizada do transporte coletivo paralisaram as atividades por cerca de 2 horas. Um dos motivos foi o atraso no adiantamento salarial que deveria ter sido pago no dia 20. Cedo na Avenida Grande Circular, as paradas ficaram lotadas. As pessoas esperavam pelo ônibus que não passou. Isso é uma falta de respeito com a gente, rapaz. Desde 5h30 na parada, esperando o ônibus para ir trabalhar, o cara não consegue. O motivo foi uma paralisação feita por funcionários da empresa Global Green, que começou às 4h30 da manhã. Motoristas e cobradores decidiram não sair da garagem porque a empresa alterou a forma de pagamento do Vale Alimentação e atrasou o adiantamento salarial. Todo dia 20 existe uma cláusula na convenção coletiva em que diz que a empresa tem que pagar 40% do nosso salário todo dia 20, correto? E a empresa não nos deu informação nenhuma. Ficamos sabendo por alto que ela ia pagar só dia 26. E nós temos compromisso. E apesar do protesto, teve motorista que tentou sair com o ônibus para as ruas, o que gerou a revolta dos manifestantes. Eu não tô deixando você feito de lado, eu tô te enrolando. E por que não vai ganhar, caminho? Todo mundo diz aqui. Na conta hoje eu também tô. Qual é essa revolta de vocês agora aqui? Porque eles liberaram os ônibus? Esse é pessoal do sindicato aí, não tem nada a ver com isso aí. Eles que liberaram o ônibus? Foi. Não era isso que vocês queriam? Não, porque não tá pagamento até agora. Eles que 9 horas tá liberado, 9 horas a gente sai. Mas não teve jeito. Por volta de 6h20 da manhã, com o apoio da Polícia Militar, que fez um cordão de isolamento, o primeiro ônibus saiu da garagem, encerrando a paralisação. O Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros do Amazonas informou que a Global Green pagou hoje à tarde os colaboradores e que o atraso aconteceu porque a empresa passa por dificuldades financeiras devido ao não pagamento do subsídio e operação nas eleições de 2014.
além do aumento generalizado de custos. O Sinetran informou ainda que vai entrar com uma ação no TRT pedindo a ilegalidade da paralisação, pois a mesma não foi deflagrada de acordo com a lei de greve, prejudicando a população que depende do serviço. E chegou a hora da gente saber como estão os Jogos Pan-Americanos lá em Toronto. Ao vivo, nossa correspondente Carol Queiroz tem mais informações. Oi, Carol, boa noite. Hoje foi dia de provas de atletismo. Conta pra gente o que você acompanhou por aí. Oi, Amanda, boa noite. Pois é, isso mesmo, viu? Depois da estreia badalada ontem no atletismo, né? Brasil conquistando um ouro com a Juliana de Paula nos 5.000 metros e outros 2 bronzes. A gente teve hoje uma participação mais discreta. Dos 8 competidores, apenas 4 conseguiram a classificação para seguir aqui nos Jogos Pan-Americanos. Mas é logo mais à noite, às 9 horas da noite, que a gente tem a prova mais nobre do atletismo, 100 metros rasos. A gente, infelizmente, não tem representantes masculinos nessa prova, mas temos 2 mulheres competindo nos 100 metros e a gente vai ficar de olho, viu, Amanda? Com certeza, Carol. E olha só, vocês estão aproveitando também uma temporada de verão, né? Tem muita gente visitando a cidade. O que vocês têm visto de curiosidade por aí? Como é que as pessoas aproveitam a folguinha? É verdade, Amanda. Olha, aqui no verão todo mundo aproveita para ficar nas ruas e poder aproveitar como pode, porque o verão aqui é curto, né? E eu fui à praia, Amanda, aqui para mostrar para vocês a diferença das praias brasileiras e canadenses. Bem legal, vamos ver. Termômetro marcando 28 graus. Para a gente do Amazonas nem é tão calor assim, mas para os canadenses é o suficiente para um ótimo dia de sol na praia. E nós viemos conhecer a Woodbine, uma das mais movimentadas aqui de Toronto. Vamos lá. Woodbine Beach é a mais famosa de Toronto. É uma praia de água doce, situada às margens do Lago Ontário. É a maior praia da cidade, também a mais descolada. Sem dúvida, o melhor lugar para ir, conta a canadense. Best beach to go to. À primeira vista, lembra o litoral brasileiro, mas tem algumas diferenças. O futebol aqui é o americano, praticado com as mãos. Os biquínis, digamos, são um pouco maiores. Muito diferente mesmo, até estranho de ver. Tem brasileiro que sente falta daqueles vendedores em meio às barracas. Bebida alcoólica é proibido tanto nas ruas quanto nas praias, mas eu sinto falta e ela também. É de um camarãozinho, é lógico, né? O pessoal vendendo alguma coisa aqui pra gente comer, né? A gente teve que caminhar até lá pra procurar uma pizza, só tem 2 sabores. Então a gente sente falta desses aperitivos gostosinhos que tem no Brasil, né? A praia tem certificação internacional de qualidade da água e de proteção aos banhistas. Olha só a quantidade de botes salva-vidas. Toronto tem outros 6 balneários como esse. E os moradores aproveitam ao máximo. Só saem da areia à noite. O sol só se põe lá por 9h30, 10 horas da noite, é quando o céu fica realmente escuro, né? Então até esse horário, até 7, 7h30, 8 horas ainda tem gente na praia? Ainda tem gente na praia e vai ficando um pouco friozinho. Eles colocam um agasalho, mas eles continuam aqui. Às vezes até calça. Eles entram na água, né? De roupa, principalmente as crianças. Convidamos a brasileira para experimentar a temperatura da água. E adivinha? É gelada. Muito gelada. E aí, bem gelado? Bem gelada, bem gelada. Mas para os canadenses não tem problema. Afinal, eles só têm até agosto para curtir esse paraíso. É hora de guardar esse calorzinho na memória, porque ele só volta em junho do ano que vem. Pois é, tá vendo, gente? Olha, agora aqui quase 8 horas da noite e o sol tá aqui ainda, então tem que aproveitar mesmo, Amanda. Olha só que maravilha, é bom, né, ter esse solzinho por mais tempo por aí. É verdade, bom mesmo, né? Tem que aproveitar mesmo, porque como eu falei, o verão aqui é bem curtinho. Amanda, eu vou ficando por aqui, mas amanhã eu tô de volta com mais informações aqui direto Carol. dos Jogos Pan-Americanos. Com certeza, a gente espera por você amanhã, porque aqui também, ó, tá calorzão. Tchau, Carol, até amanhã. E olha só, você já deve ter percebido que a temperatura aqui em Manaus subiu bastante e quase não se tem chuvas. Mas vá se preparando que esse é apenas o começo do verão amazônico, que deve durar até outubro, com sensação térmica que pode passar dos 40 graus.
Muito sol, calor, céu azul, pouca chuva e praticamente nada de vento. Definitivamente, o verão amazônico chegou. Tá demais, demais. Esse calor amazônico tá quase passando mal. Então agora, meu Deus, eu já chamei o SAMU. Para lidar com ele, Dona Ornélia tem sua estratégia. Protetor solar de manhã e de tarde. E haja água. A estação seca no Amazonas começou em junho e vai até outubro. Nesse período, chove menos. A previsão é de apenas 6 a 9 dias de chuva por mês. O restante vai ser assim, dias ensolarados. E para quem acha que está quente, é bom se preparar, porque nos próximos meses a temperatura deve ser ainda mais elevada. O pico do calor deve ser no mês de setembro. De acordo com os meteorologistas, nessa época a temperatura média deve ficar em torno dos 35 graus, com uma sensação térmica bem maior. Como a sensação térmica ela leva a influência do vento e da umidade, então temperaturas muito elevadas. Aí podemos ter em torno de 39 até 40 graus, dependendo das condições de umidade e vento no dia. A meteorologista explica ainda que 2 fatores contribuem para o aumento da temperatura. Um deles é o Ninho, o fenômeno que aquece as águas do Pacífico e reduz a quantidade de chuvas no norte e nordeste do país. Outro fator é a zona de convergência intertropical, o grupo de nuvens que fica na faixa equatorial e se desloca de acordo com o Sol. Agora, ela se afastou do Amazonas e deixa o período mais seco. Então, quando ela se desloca para o hemisfério norte, está mais ao norte do que sua posição, então aqui a gente tem menos chuva, menos nuvem e, por consequência, temperaturas mais elevadas. E como as temperaturas só devem baixar em outubro, o jeito é até lá aproveitar bem o verão. Bastante água, se hidratar, pegar um bom biquíni e pegar esse bronze aqui, é maravilhoso, esse sol. É isso aí, quando o calor aumenta, o jeito mesmo é se refrescar. E por hoje é só. Uma ótima noite para você. Amanhã a gente volta a se encontrar nesse horário de 7h30 da noite, logo depois da transmissão do PAN de Toronto. Eu espero você. Até lá!